abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 20 e 21. Colossenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Estamos vendo desde hoje pela manhã famílias transformadas pelo Evangelho. Vimos pela manhã o relacionamento entre maridos e esposas. E hoje à noite, pais e filhos. Maridos e esposas e agora pais e filhos. Colossenses 3, versos 20 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, em Teu nome, rogando a Tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, para que, ó Deus, saibamos reordenar nossa vida e a vida das nossas famílias à luz do Teu Evangelho, da Tua palavra, do ensino que vem da Tua palavra tão perfeita. Por isso pedimos que nessa noite o Senhor abra nossa mente para não apenas compreender a verdade, mas para recebê-la, para acolhê-la. Porque muitas vezes, ó Pai, nosso coração tão duro, muitas vezes ouve a verdade, mas não se apropria dela. Nós não queremos isso para nós. Nós precisamos que o Senhor quebrante os nossos corações e nos ajude, em nome de Jesus, a fazer com que a Tua palavra se torne viva. Na verdade, ela é a palavra viva, mas que saibamos aplicá-la em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como vocês sabem, há muitas espécies ameaçadas de extinção em todo o mundo. Animais que talvez daqui a alguns anos nós não tenhamos mais entre nós. No Brasil, alguns animais já estiveram na lista de ameaçados. Saíram e voltaram. E se alguém não fizer nada, se esforços concentrados não forem, esforços das nações não se concentrarem, certamente eles não estarão conosco nos próximos anos. Mas talvez a espécie mais ameaçada no planeta Terra hoje seja o lar cristão. As casas onde pai e mães estão comprometidos uns com os outros no amor bíblico, criando filhos para conhecer e seguir o Senhor, são cada vez mais raros. Infelizmente, ao invés de existir uma campanha para salvar a família, essa espécie ameaçada, o mundo moderno parece empenhado exatamente em extingui-la. Nós vemos isso em filmes, alguns que gostam de assistir em novelas, na TV, em programas sociais. Nós vemos o tempo inteiro vários meios retratando a família como qualquer grupo de pessoas, homens ou mulheres vivendo juntos, mas não dando nenhum valor a isso. Famílias cristãs tradicionais são uma raça cada vez mais rara. E é por isso que precisamos voltar nossos olhos para esse texto, porque até mesmo na igreja nós vemos que os valores bíblicos não são apropriados e aplicados na vida familiar. Em nosso texto, Paulo mostra como preservar essa espécie vital, mas que infelizmente está ameaçada. Seus mandamentos se baseiam nos 2 mandamentos dados à esposa e aos maridos imediatamente antes. E esse mandamento é feito à luz do verso 16. Olha só o verso 16 do capítulo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a mensagem acerca de Jesus Cristo, a palavra que vem de Jesus e que fala sobre Jesus, o Evangelho. O Evangelho deve tomar conta da nossa personalidade, deve habitar ricamente em nós, habitar abundantemente em nós. O Evangelho deve fazer morada em nosso ser, de tal maneira que produza transformações profundas e radicais entre nós.
Uma comunidade formada de pessoas centradas, transformadas pelo Evangelho, ela será uma comunidade dinâmica, ela será uma igreja dinâmica em mútuo aconselhamento. Veja o verso 16: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A igreja será marcada por um grupo de homens e mulheres que se aconselham o tempo inteiro. Não apenas os líderes estarão sempre prontos para aconselhar, mas a igreja é cheia de pessoas que sabem aconselhar porque o Evangelho domina os seus corações. E isso é feito até no momento em que eles cultuam a Deus, porque diz assim: em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Na igreja, até mesmo o momento de adoração é usado para o mútuo aconselhamento e instrução. E tudo que a gente faz, diz o verso 17, como igreja, seja em palavra, seja em ação, deve ser feito em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Então, a vida do Evangelho, o Evangelho muda a comunidade, transforma a igreja numa igreja vibrante e dinâmica. Mas a verdade é que o Evangelho não afeta apenas esse relacionamento, ele vai afetar os relacionamentos familiares. E aí vem as instruções: as esposas serão submissas ao seu próprio marido, e nós aprendemos isso hoje pela manhã. E elas são submissas como convém no Senhor, porque mulheres insubmissas são uma desonra ao nome de Jesus Cristo. E nós aprendemos isso hoje pela manhã. E é claro, isso é uma instrução dentro do ambiente cristão: mulheres submissas a maridos amorosos, porque a orientação é: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, ou seja, com grosserias, com palavras duras e ressentidas, mas na verdade trata com amor. Ele cuida amorosamente da sua esposa. E nós aprendemos que essa é uma instrução para um casal de crentes, para um casal de cristãos, para um casal de pessoas que conhecem o Senhor. Porque esse é o modelo de Deus para a igreja e para o casamento. O modelo de Deus para o casamento é duas pessoas cristãs casadas, louvando o Senhor. E aí, é claro, ele fala para os casais, mas agora trabalha isso no contexto da relação dos filhos. A relação entre pais e filhos é construída exatamente sobre essa relação saudável e piedosa entre marido e mulher. Se as crianças veem modelado diante deles um marido que ama sacrificialmente sua esposa e uma esposa que respeita e se submete ao seu marido, eles têm um ambiente apropriado para viver o mandamento do apóstolo Paulo para eles também. E Paulo mostra aqui que um lar cristão transformado pelo Evangelho deve ter filhos obedientes e pais sensíveis e encorajadores. A espécie é tão rara que alguns de vocês podem rir quando você ouve Paulo dizendo: filhos, sejam obedientes. Nossa cultura nunca enfatiza isso. Nossa cultura nunca enfatiza a obediência. Aliás, o Duque de Windsor, falando acerca dos americanos, observou certa vez o seguinte: o que mais me impressiona sobre a América é a forma como os pais obedecem os seus filhos. E aquilo que é dito acerca dos americanos pode muito bem ser dito acerca dos brasileiros também. A ideia de filhos obedientes soa tão anormal que algumas pessoas podem questionar se isso é saudável. Porque nós buscamos crianças assertivas, confiantes, que expressam sua autoestima saudável. Mas filhos obedientes, isso não vai sufocá-los? Não vai impedir o seu desenvolvimento de personalidade? A resposta de Paulo é não. Na verdade, eles foram forjados e criados por Deus para exatamente serem assim. Deus quer que os pais eduquem os filhos e que os filhos obedeçam os seus pais. E é isso que a gente vai ver nessa noite. Um lar transformado pelo Evangelho deve ter filhos obedientes em primeiro lugar. Veja o texto, verso 20. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A palavra grega aqui, a palavra original para filhos, pode se referir a filhos em qualquer faixa etária. Mas ao abordar filhos diretamente, Paulo assume aqui que eles têm idade suficiente para entender o que ele está dizendo e que ainda estão vivendo em casa. Então são filhos que estão ainda sobre o domínio, o controle, a instrução e a educação de seus pais, né? E isso está ficando cada vez mais... A faixa etária está ficando cada vez maior, né? Filhos que saíam de casa aos 20 anos, aos 22 anos, hoje ainda estão aos 40, na casa dos pais, jogando videogame à noite, né? Ou assistindo Netflix. E se você acha que isso é saudável, é bom rever os seus valores.
À medida em que uma criança amadurece, esse é o ponto aqui, deve haver maior liberdade para discutir as coisas com os pais no espírito certo de obediência, de submissão. Mas se ainda houver desacordo, a ideia é essa: deve haver obediência ao Senhor. E por causa da obediência ao Senhor, um filho precisa obedecer os seus pais. Essa é a ordem aqui. Filhos, obedeçam. O tempo verbal aqui é presente. A ideia é obedeçam o tempo inteiro. Obedeçam constantemente. E ele ainda diz mais: filhos, em tudo obedecei os vossos pais. Obedeçam em tudo aquilo que os seus pais orientam e instruem. Uma vez que um jovem, ele já é velho o suficiente para sustentar a si mesmo e viver por conta própria e não está mais sob a autoridade de seus pais, não quer dizer que ele não deva ainda respeitá-los e obedecê-los e honrá-los. Ele ainda deve respeitá-los e honrá-los. Mas o que está implícito aqui no mandamento é que os pais são responsáveis por ensinar seus filhos de idade precoce a obedecê-los. E os filhos devem obedecer os pais em tudo. E deixa eu fazer uma pergunta para você que é filho aqui nessa noite. Você honra o seu pai de fato? Você o obedece ou você despreza os seus mandamentos e as suas ordens? Você é daqueles que acham que você sabe de tudo e que o seu pai é um ultrapassado que não entende de nada? Você que tem seus 17 anos, 18 anos, 20 anos, acha mesmo que você é muito mais esperto do que alguém que viveu 45, 50 anos? Se eu pudesse definir tolice, essa atitude seria uma das atitudes mais tolas. Achar que você sabe mais do que seus pais. Mas o ponto aqui do texto é esse. Quando você não obedece os seus pais, veja o verso 20, isso é a obediência aos pais é algo que é grato diante do Senhor, ou seja, é algo que agrada o Senhor, é algo que traz prazer ao Senhor Jesus Cristo. Então, jovens crentes que cantam cânticos que dizem eu quero agradar-te e cumprir teu querer, devem passar a aplicar isso em termos muito práticos na vida familiar. Porque quando a gente pensa em agradar o Senhor, pensamos em evangelização, ler a Bíblia, ir para a igreja, fazer essas coisas que são próprias de crente que deve fazer mesmo. Sabe? Crente tem que ir para a igreja, crente tem que orar, crente tem que ler Bíblia, isso é vida de crente, mas a Bíblia diz que isso se aplica a muitas áreas e uma delas é exatamente o modo como você trata seus pais. Filhos que obedecem aos pais estão então agradando o Senhor Jesus Cristo. A lógica é absolutamente clara aqui. Se você não honra os seus pais, se você não obedece os seus pais, se você não vive uma vida de honra a eles, então você está fazendo algo que traz profunda desonra ao Senhor Jesus Cristo, que lhe desagrada, que não lhe traz o mínimo prazer. Esse é o ponto aqui. Pais devem ser honrados pelos seus filhos. Mas e se os pais não são crentes? E se como cristãos eles estão errados no que eles mandam? Sempre vem essa pergunta, né? Porque quando a gente sempre tem uma ordem bíblica, o nosso coração, que é tão difícil de aceitar uma ordem bíblica, logo traz os chamados questionamentos. Mas e se? E se? E se? Esse e se já revela um pouquinho do nosso coração. Mas vamos lá. Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas, a não ser quando obedecê-los significa desobedecer a Deus. Esse é o ponto que você deve avaliar. Paulo diz em todas as coisas. E quando ele diz aqui em todas as coisas, ele assume aqui que nós temos um lar cristão. Veja que ele falou isso num contexto onde os maridos amam as suas esposas e as esposas são submissas. Isso é um lar de crente, onde o marido é crente e onde a esposa é crente. Porque as ordens são dadas no Senhor. Então são para pessoas que confiam no Senhor. E eu volto a dizer isso, eu afirmei isso pela manhã e continuo afirmando. O plano e o ideal de Deus é que casamentos sejam entre crentes. E Deus não permite casamento entre crentes e descrentes. Esse é o ponto bíblico. Mas Deus tem palavras para famílias onde infelizmente o marido é descrente ou a esposa é descrente. Deus tem palavras para isso sim. Porque existem, infelizmente, as exceções quanto a esse assunto. É o casal que se converteu, a esposa se converteu, o marido não, o marido se converteu, a esposa não. A Bíblia tem instrução quanto a isso. Mas o ideal é que você case no Senhor. E esse é o contexto da exortação do apóstolo Paulo aqui.
As crianças precisam, portanto, ter cuidado ao reivindicar, os filhos precisam ter cuidado ao reivindicar uma exceção. Porque Paulo diz em todas as coisas, e no lar cristão ele não está mencionando nenhuma exceção. Então, é preciso entender aqui que é ter cuidado para reivindicar uma exceção, porque a nossa natureza é tal que todos nós somos propensos a desobedecer e a reivindicar que nós estávamos obedecendo ao Senhor acima dos nossos pais. Mas em lares cristãos, essas exceções são absolutamente raras. E jovens, por favor, notem. Se vocês vivem em obediência aos seus pais, vocês vão ter que estar dispostos a ser diferente do que a maioria dos outros filhos que você conhece. A nossa cultura incentiva a desafiar toda a autoridade. A cultura dos filmes, a cultura dos programas e as conversas com os nossos amigos não crentes nos incentivam todos os dias a desprezar os nossos pais, a desonrá-los. Na verdade, na mentalidade da sociedade, há uma intenção constante de criar pessoas que desafiam a autoridade o tempo inteiro. Os pais são retratados na TV e nos filmes como joguetes na mão dos seus filhos, como tolos, como sem sabedoria. Existem programas que eu não assisto com meus filhos porque a imagem da família é totalmente destruída. Os filhos são mais espertos do que os pais e vivem o tempo inteiro desobedecendo e criticando eles. Os filhos os seus amigos vão zombar de você se você disser: o meu pai não me deixa fazer isso e eu devo obedecê-lo. Você precisa se comprometer com a obediência na frente dos seus amigos também, porque nem sempre é fácil obedecer ao Senhor nessa questão. Mas Deus promete uma bênção para todos os filhos que obedecem aos seus pais, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, para que os seus dias na terra se prolonguem, diz a Escritura. E porque é assim que a palavra de Deus ordena. E toda vez que eu desobedeço a autoridade do meu pai, eu estou em última instância desobedecendo a autoridade que ele representa, que é a autoridade de Deus. E como diz um teólogo puritano, pelos desígnios de Deus, os pais são sempre mais velhos e mais experientes do que seus filhos. Mark Twain disse uma vez que quando ele tinha 17 anos, ele ficava espantado o quanto estúpido era o seu pai. Mas quando ele tinha 21 anos, ele ficou surpreso em perceber o quanto ele tinha aprendido em 4 anos. Ou seja, quando ele tinha 17, ele tinha uma visão muito errada de seu pai. Quando chegou aos 20 anos, ele percebeu que seu pai era um homem realmente mais sábio do que ele imaginava. Mas se os pais são insensíveis e irracionais, e se você é um adolescente, eles te tratam como se você tivesse 5 anos, e se eles forem duros e excessivamente rigorosos, se sim, você tem uma situação mais difícil em obedecer a Deus do que se seus pais fossem amorosos e sensíveis. Mas as suas falhas como pais não lhe dão o direito de desobedecê-los, a menos que o que eles ordenam você fazer vai fazer você desobedecer a Deus. Apenas isso. Mesmo Jesus, o Filho perfeito de Deus, submeteu-se aos seus pais terrenos, que eram imperfeitos, quando ele era criança. Mas aqui eu devo falar de um assunto que é extremamente desagradável. Mas isso me ocorreu enquanto eu estudava, porque o que acontece é que coisas como essa ocorrem até mesmo em lares cristãos. Eu devo discutir aqui com vocês e aplicar isso também em um ponto específico. O pecado de pais que abusam sexualmente de seus filhos. E por que eu falo disso? As estatísticas variam e podem não ser completamente precisas. Mas eu li que até 1/4 das meninas e 1/5 dos meninos são abusados sexualmente até os 16 anos de idade. 1/4. E frequentemente é por um membro da família. Quando o agressor é um pai, na maioria das vezes, um pai com uma filha, a criança geralmente se submete e mantém silêncio por medo. Aliás, se sente culpada, inclusive. Há mais de 30 anos atrás, eu acho, em 85, a revista Christianity Today, ela publicou um artigo que mencionava uma mulher que havia sido abusada sexualmente por seu pai, em média 2 vezes por semana, desde os 3 anos, até que ela completou 13.
Quando a mãe dela, então, finalmente descobriu e a família foi totalmente destruída. O pai dela era líder de um grupo de escoteiros e ele era um membro do coral e ativo membro de uma das igrejas mais fundamentalistas dos Estados Unidos. Essa mulher, então, pediu que todas as 247 estudantes de uma faculdade de artes liberais cristãs respondessem a uma pesquisa sobre se elas tinham sido abusadas sexualmente. Das 96 que responderam, mais da metade disse que haviam sido abusadas quando crianças. Mesmo que nenhum dos que responderam fosse abusado, isso é cerca de 20% do total. Quase todos esses alunos haviam sido criados em lares cristãos nos Estados Unidos. E de sua própria experiência, essa mulher disse: eu não gostei do que ele estava fazendo, senti que estava errado, mas eu o temia, fui ensinado a honrar, fui ensinado a confiar, fui ensinado a obedecer meus pais. O pai dela disse para confiar nele e assegurou de que o que ele estava fazendo era algo que era para o bem dela. E deixe-me dizer enfaticamente, isso nunca é para o bem. Se você souber, ou se você é alguém, ou um filho, ou um adulto, que está fazendo coisas como essa aqui, elas são erradas. Deus não quer que você fique em silêncio. Deus não quer que você obedeça a um adulto. Diga a um adulto em quem você confia, como um dos pastores, ou líderes de jovens, ou professor da escola dominical, e nós daremos a ajuda que você precisar quanto a esse assunto. Se um pai está fazendo algo para você que desagrada a Deus, então você não precisa fazer o que Deus ordena aqui, porque o que Deus quer é que você obedeça em tudo aquilo que é honroso a Ele. Você precisa fazer o que Deus quer, não o que o seu pai quer. Ele precisa parar imediatamente e você precisa obter ajuda para si mesmo. Obedecer os seus pais em todas as coisas não inclui submeter-se a um comportamento imoral, a um comportamento abusivo, a um comportamento pecaminoso. Mas com essa exceção e coisas semelhantes, ou se seus pais disserem de outra maneira para desobedecer a Deus, você não deve desobedecer. Se ele disser para você desobedecer a Deus, você não deve obedecê-los. Mas se não é esse o caso, então você deve obedecer seu pai em tudo. São essas as exceções. E há pouco tempo atrás eu estava lendo, as estatísticas no Brasil são cada vez piores quanto a esse assunto. E a gente precisa abrir os olhos para isso. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Paulo diz que tal obediência é agradável no Senhor. Isso significa que se você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, mesmo que seja difícil obedecer os seus pais, você pode fazê-lo para o Senhor e saber que Jesus vai ficar satisfeito com você se você o fizer. Mesmo que seus pais não pareçam estar satisfeitos com você, o Senhor se agrada se você obedecer a eles em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Isso significa significa obedecer alegremente também, não de má vontade, meus queridos. Significa procurar oportunidades para servir seus pais, sendo útil na casa. Significa dizer aos seus pais que você é grato por eles, que você aprecia tudo o que eles fazem por você. Sim, isso é radicalmente contracultural. Sim, os seus amigos não fazem essas coisas, mas você é um menino crente, você é um jovem crente, você é uma mulher crente, uma adolescente crente, você faz todas as coisas que agradam Jesus. Eu já ouvi pais cristãos dizerem assim, sim, porque há um mito muito comum nos círculos cristãos, né? De que a rebelião dos adolescentes é normal e até saudável. Já viram isso? Tem até um termozinho que cunharam para os adolescentes, chamado aborrecente, né? Que é um absurdo isso. Pastor Steve J. Cole diz assim, eu tive pais que me disseram, sim, meu adolescente é rebelde, desrespeitoso, desobediente, mas todos eles têm que passar por essa fase, disseram os pais. E aí o pastor Cole disse, eu discordo. Eu nunca me rebelei contra os meus pais. Eu fiz algumas coisas estúpidas, eu fiz algumas coisas pecaminosas que eu não deveria ter feito, mas nunca fiz essas coisas em rebelião contra eles. Eles me amavam, eles me tratavam com respeito, eles me davam mais liberdade. Eu lembro-me de pensar, se eu chegar em casa bêbado, ou se eu tiver uma menina grávida, isso vai devastar os meus pais. Eu não quero machucá-los, porque eu sabia que eles me amavam. Nesse ponto, eu não estava tão focado em agradar o Senhor como eu estava em não ferir os meus pais.
Mas a maior motivação deve ser: eu não quero fazer nada para desonrar e desagradar o Senhor que se entregou para mim na cruz, disse o pastor Cole. Então essa ideia de aceitar que adolescente é naturalmente rebelde, não entre nessa não, querido. Meu irmão adolescente, não faça isso, não haja assim, não pense isso. Filhos devem ser obedientes aos pais em tudo, e devem ser obedientes o tempo inteiro. Se você fizer isso, então você sabe que Deus vai ficar feliz com o que você anda fazendo. Isso também significa que você deve honrar os seus pais. O mesmo que eu disse hoje pela manhã, das mulheres e maridos, em que as mulheres devem evitar ficar conversando com outras mulheres, criticando excessivamente seus maridos, expondo suas falhas publicamente. Filhos não devem fazer isso com seus pais. Não devem expor as falhas de seus pais, não devem criticar seus pais na presença dos seus amigos. Jamais faça isso. Isso não agrada ao Senhor. Mas Paulo não dirige apenas aos filhos, ele também fala diretamente aos pais, especialmente aos pais, o pai, o chefe da casa, o cabeça, o homem, o que paga as contas. É esse o sentido da palavra no grego. Aí pais, como nossa língua, pais é normalmente usado para falar para pai e mãe, a gente lê o texto e passa despercebido, mas a palavra aqui é o pai, como diz o pessoal de Imperatriz. O pai, é esse o ponto. Especialmente ao pai. Mas aqui é provavelmente o pai porque ele é responsável pela família. Em nossa cultura, onde os pais tinham autoridade absoluta, naquela cultura em que os pais tinham absoluta autoridade, poderiam igualmente até matar os seus filhos se eles se sentissem incomodados com os seus filhos, você pensaria que Paulo teria dito o seguinte: pai, certifique-se de que seus filhos obedecem a vocês o tempo inteiro. Essa poderia ser a ordem que se esperou aqui. Mas não é essa a ordem do apóstolo Paulo. Qual é a ordem? Veja o verso 21. Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Não exasperem os vossos filhos. É claro que o mandamento aqui para os pais é especificamente que eles não desencorajem os seus filhos. E isso no contexto da disciplina, porque olha o que diz Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 4. Efésios, capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Né? Pais, não irriteis os vossos filhos. De Colossenses é o mesmo que não provoqueis. E olha o contexto onde esse não provocar está. Veja só, mas criai-o, aqui é exatamente nutri-los, esse é o sentido da palavra no original, nutrição, alimentar emocionalmente, espiritualmente, e ele diz, instruí-los na disciplina, no treinamento, e o modo como você nutre treinando os seus filhos é na admoestação do Senhor. Esse treinamento requer exatamente o quê? Disciplina. E esse é o ponto de Paulo aos Efésios. Filhos precisam ser disciplinados, instruídos, treinados. Meu filho e seus filhos são naturalmente pecaminosos. Nasceram com o coração pecaminoso. Os pais que têm crianças pequenas não precisam passar meses para descobrir que seus filhos são pequenos tiranos, pecadores desde os primeiros choros. São pecadores sim, têm um coração inclinado para o mal. E se você for um pai extremamente tolerante, que não disciplina, que não limita, que não dá a ele instrução apropriada, seu filho vai crescer como o coração dele, inclinado à rebelião, inclinado à desobediência. Você precisa dar limites, instruir. É preciso sim usar firmeza, mas com instrução, porque ele diz a admoestação do Senhor, usando a Escritura. Há uma prioridade na educação dos filhos da parte dos pais. Os pais educam os filhos para temerem a Deus, para amarem a Deus, para honrarem a Deus. E enquanto fazem isso, eles estão disciplinando, moldando, limitando, transformando o seu caráter. Se você for firme com seu filho, você vai descobrir que aquela criança teimosa vai se tornar um adulto agradável, temente a Deus. Se você exercer disciplina com cuidado, com firmeza e constante, porque o tempo verbal fala de uma ação o tempo inteiro. E por que é isso? Porque a educação dos filhos não é uma coisa instantânea.
não acontece de uma hora para outra, precisa de tempo. Então, filhos precisam ser disciplinados. É isso que Paulo diz aos Efésios. Filhos precisam de limites, filhos precisam de instrução, né? Então você precisa de tempo, de cuidado racional. Não há um mecanismo rápido de resultados aqui. A palavra, então, traz a ideia de correção. E a ideia é o seguinte: você deve ganhar a batalha da vontade. Ou seu filho vai crescer achando que é impossível obedecer às instruções de um pai, de um professor e de um empregador, né? E impossível para ele receber crítica da Bíblia e da igreja, porque você desde pequeno não deu a ele aquela sensação maravilhosa de se sentir frustrado. Você, ao contrário, deu tudo para ele. E aí ele cresce mimado, achando que tudo é do jeito dele, da vontade dele. Tem pais que querem ter tanta paz, que quando o filho chora, dá logo esse negócio para o menino, pelo amor de Deus, não quero chorar, dá logo para esse menino aí. Não faça isso. Crianças precisam se sentir frustradas, sim. Precisam entender que o mundo não gira em torno deles. E pais precisam dar esses limites, instruí-los, educá-los. Há uma incrível diferença entre o seu filho ser infantil, que pais amorosos vão tolerar com paciência, uma diferença entre isso e serem desobedientes, que os pais jamais devem tolerar. Também é uma grande diferença entre uma criança muito energética, muito cheia de saúde e energia, e uma criança que é insubmissa. E isso precisa ter limite. Filhos precisam ter limites. Devem ser instruídos com paciência. Precisam ouvir não. É não. E vai chorar, e é não. Tá? E vai fazer drama, e vai fazer escândalo, mas não se preocupe, nenhuma criança morreu chorando. O choro nunca matou o menino. Deixe chorar. E continue dizendo não. Ele precisa de limites. Do contrário, seu filho vai crescer um menino chato. É aquela pessoa chata, que tudo gira em torno dela, né? Aquele crianção mimado. Tenha cuidado com isso. Agora, quando isso acontece, quando nós estamos instruindo os filhos, a gente pode não fazer isso com uma sensibilidade e com encorajamento. Se você tivesse apenas uma frase para dizer a um grupo de novos cristãos de uma cultura pagã em como se relacionar com seus filhos, o que você diria? Paulo diz: não exasperem os vossos filhos para que não desanimem. Talvez ele soubesse que os pais tendem a ser excessivamente severos e rigorosos, especialmente os cristãos que querem que os seus filhos vivam e façam o que é certo. Por isso, Paulo está ensinando aqui o seguinte: os pais cristãos não devem exasperar ou provocar os seus filhos para que eles não se desencorajem ou sejam desencorajados. A palavra exasperar, na nossa versão, é irriteis, aqui, né? Não irriteis os vossos filhos, uma tradução é exasperar, significa provocar, agitar, muitas vezes a raiva ou uma luta. A única vez que essa palavra é usada no Novo Testamento, Paulo usa exatamente para dizer aos coríntios, lá no capítulo 9 da segunda carta, para falar do zelo que eles tinham e que o zelo deles tinha estimulado outros cristãos a seguir o seu exemplo. Então esse zelo estimulou os outros. Lá a ideia era positiva, de que o exemplo da igreja estimulou, motivou. Então essa palavra ela pode ter a ideia de motivar alguém à ação, seja positivo ou a boas ações, ou negativo, a raiva ou desânimo. Esse é o sentido do contexto. Portanto, Paulo está dizendo: os pais não podem provocar os seus filhos à raiva, à rebelião, ao desânimo, enquanto eles disciplinam, instruem, educam e dão limites aos seus filhos. Isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, pode ser feito por meio da imprevisibilidade. Um garoto nunca sabe se seu pai vai explodir de raiva por uma infração pequena ou se deixará passar uma grande ofensa. Nunca sabe o que vem do pai. Fica
imprevisibilidade. Irracionalidade, um pai não vai ouvir a explicação da criança ou considerar as circunstâncias do que aconteceu antes de julgá-lo. Alguns pais batem primeiro para perguntar depois. Não é que nem policial, atira primeiro para perguntar depois. Alguns pais batem primeiro e depois é que senta para ver o que foi que aconteceu. E se o pai é sensível, depois que ele percebe que foi injusto, o coração aperta. Injustiça. Um pai dá uma dura punição para uma questão muito pequena. E às vezes passa por coisas mais graves. Favoritismo. Quantas vezes nós não cometemos esse erro? Filhos favoritos. Um filho é privilegiado e o outro é tratado severamente. 2 pesos e 2 medidas. Eu apanhei pelo meu irmão. Meu irmão fazia besteira e eu apanhava. Por que eu estou apanhando? Porque você é o mais velho. Então a culpa é sua. E eu tenho culpa de ter nascido primeiro? Vocês estão rindo porque não foi vocês que apanharam. Né? E é esse o ponto. Eu era o mais velho, o do meio era favorito do meu pai e a caçula era a favorita da minha mãe. E eu era favorito de quem? De ninguém. Da minha avó, que eu amei tanto, né? Mas que eu passei pouco tempo com ela. Minha mãe me amava, assim, meu pai, mas havia esse favoritismo, infelizmente. E em algumas famílias tem isso também. É o filho favorito, as coisas são mais para ele, né? O pedaço da carne é maior para ele. Coisas desse tipo. E quando você faz isso, você provoca o outro filho à ira. Egoísmo. O pai usa a criança para atender às necessidades do pai, sem considerar a necessidade do filho. O foco é só nele. E até os filhos ficam completamente irritados por isso. Há extremos de excesso de disciplina e às vezes você pode também irritar o seu filho com a subdisciplina. Quando você é tolerante demais com ele e com os erros dele. Crítica sem louvor. Pais raramente elogiam o comportamento positivo de um filho e muitas vezes criticam suas falhas. E os filhos dizem: meu pai nunca me elogiou, mas sempre me critica. Insensibilidade, um pai não ouve ou minimiza o que para a criança é um problema importante. Os pais acham que não tem importância o que o seu filho está dizendo, mas para ele é muito importante. Então você devia ouvir. Mesmo que não seja tão importante assim para você, mas você precisa ver, é importante para ele. Lembram que hoje de manhã eu disse, sua esposa precisa conversar com você, mesmo que você ache que para você não tem importância o que ela está dizendo, mas para ela é importante. E só você ouvir a sua esposa já trará um conforto e consolo para ela. Os filhos precisam de atenção nesses momentos. Falta de disponibilidade, um dos pais está ausente e muito ocupado quando o filho precisa dele. Quebrar promessas. Você promete coisas que você não vai cumprir aos seus filhos e o que você ensina ao seu filho é que ele não pode confiar no que os pais dizem. Hipocrisia, um filho vê o pai se colocar uma capa de justiça diante dos outros, mas viver de forma completamente diferente dentro de casa. Fora ele é um santo, em casa ele é o demônio. Vocês já ouviram a famosa história dos filhos que queriam que a sua família morasse na igreja? E perguntaram, mas por que você quer que sua família mora na igreja? Não, porque na minha igreja meu pai é um santo, mas quando chega em casa ele é o diabo. Então se a gente morar na igreja, quem sabe ele não se torne um pai melhor. É isso, hipocrisia, legalismo. Um pai estabelece a lei sobre pequenas questões, coloca mais peso em manter regras do que em ajudar o filho a aprofundar seu relacionamento com Deus e consigo mesmo. Excessivamente rigoroso e legalista com tudo. Essas são algumas maneiras, mas há várias outras, muitas outras que você pode imaginar e que extraem e trazem ira dos seus filhos. E você tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado com isso. Essas são algumas maneiras comuns que os pais exasperam, provocam seus filhos para que eles se tornem desencorajados e desobedientes. E se alguns desses erros descrevem a sua paternidade e a sua maternidade, peça perdão aos seus filhos e faça um esforço para mudar, meu irmão. Se você olhar novamente para a lista, notará que nenhum desses comportamentos descreve a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Deus não faz isso conosco. Por isso eu posso afirmar em uma frase que você deve apontar para criar os seus filhos. E o princípio geral para a educação dos filhos é: eu devo me relacionar com meus filhos assim como o Pai Celestial se relaciona comigo. Essa sentença resume tudo o que você precisará saber sobre ser um pai piedoso. Se você tivesse tempo
Poderíamos até trabalhar através das maneiras aqui, pegar cada uma dessas listas que eu fiz aqui para vocês e mostrar o ponto negativo, o ponto positivo, né? Como não ser e como ser à luz do caráter de Deus. Mas há uma coisa importante, na liturgia do boletim você vai ver isso. Nós precisamos lembrar que, como pais, nós temos que ser pais embaixadores e não pais proprietários. Nossos filhos não são nossos nesse sentido de que somos donos deles. E às vezes nós somos excessivamente rigorosos com eles, ou nós estabelecemos planos e projetos para eles por causa dessa noção de que somos pais proprietários. Mas nós somos pais embaixadores, somos instrumentos de Deus para levar os nossos filhos ao Senhor. Por isso eu devo aceitar a minha responsabilidade de gerar meus filhos. Em outras palavras, Deus não é um pai passivo para nós. Ele toma a iniciativa de estabelecer um relacionamento conosco. Ele confiou nossos filhos para nós por um breve período de tempo. Especialmente como pais, nós somos responsáveis por amá-los como Deus nos ama e treiná-los em seus caminhos, pelo exemplo e pela instrução. A coisa difícil é que a maioria dos homens, o tempo quando seus filhos precisam que você esteja com ele, é o tempo que eles precisam de você, é o tempo que você mais dá para a sua carreira. A carreira está fazendo mais demandas do que deveria. E para ter sucesso em sua carreira, a empresa quer que você viaje mais, ou coloque você longos dias no escritório. E você racionaliza pensando, eu vou dar aos meus filhos um tempo de qualidade. Mas não há tal coisa como tempo de qualidade, querido, além do tempo de quantidade. Os miúdos, as crianças, os pequenos, os nossos infantes interpretam um pai ausente como rejeição. Mesmo se na sua perspectiva, você estiver trabalhando duramente para fornecer o que é necessário para eles. Toda noite, os meus filhos me perguntam, pai, o senhor vai ter que sair hoje à noite? É a principal preocupação dos meus filhos. O senhor tem que sair hoje à noite? Eu digo, eu tenho, filhos. Por que eles perguntam isso? Porque eles me querem perto deles. Um dos livros mais tristes que você pode ler e que eu li alguns trechos dele, infelizmente ainda não está em português, é Days of Glory, de Marilee Percy Ducker. Ela é filha de Bob Percy, que foi o fundador da World Vision, a visão mundial. E ela conta no livro que o pai dela estava tão dedicado a ajudar os necessitados no exterior que abandonou sua família. Durante 15 anos, ele ficou, em média, cerca de 10 meses fora de casa. Tragicamente, ele disse, eu fiz um acordo com Deus, para Deus cuidar da minha família enquanto eu cuidava dos seus pequenos cordeirinhos e defesos no exterior. Resultado, uma das filhas dele cometeu suicídio. Ele e sua esposa finalmente se divorciaram. E a filha que escreveu o livro passou por agonizantes lutas emocionais antes de chegar a um lugar de paz no Senhor Jesus. Zack Snyder, um dos mais incríveis diretores de cinema, fez Superman vs Batman, Liga da Justiça, e estava dirigindo o Liga da Justiça. Ele abandonou as gravações do filme, estava sendo completamente refilmado algumas cenas, ele teve que abandonar porque um de seus filhos, uma filha sua, cometeu suicídio. E ele entendeu que era tempo de parar e de ir para casa cuidar da sua família. Porque como diretor, ele veio filme após filme, passando longe de casa. Meses filmando, se tornando extremamente bem-sucedido como diretor, mas perdendo sua família. Eu afirmo que não importa quão impressionante seja o seu trabalho, o ministério, ou quão bem-sucedido sua carreira pode ser, se Deus deu a você filhos, então é seu trabalho gastar tempo sendo um pai para os seus filhos. Eu assisti há um tempo atrás, um mês, 2 meses atrás, com meus filhos, um filme chamado 12 é Demais, Steve Martin. Os meus filhos adoram esse filme, é muito divertido. Steve Martin é um pai de 10 filhos.
e ele sonhava desde que deixou o futebol em ser o treinador de um grande time de futebol americano. Finalmente ele foi convidado para ser treinador desse time de futebol. Isso implicava em deixar a sua cidade, e isso trouxe profunda frustração em seus 10 filhos. Deixaram a cidade, foram para uma nova cidade, sofreram com bullying, sofreram com rejeição. Mas para piorar, o sonho da sua esposa também se tornou realidade. Ela escreveu um livro contando a história deles, e o livro dela se tornou um best-seller. E isso implicava em que ela teria que sair de casa por longas semanas para dar entrevistas, assinar os livros. E agora esse treinador de futebol tinha a difícil tarefa de treinar um time de futebol, cuidar de 10 crianças e cuidar da casa, né? 12 crianças. E o filme, vocês sabem a história, deu tudo errado. É uma comédia extraordinária, deu tudo errado. E no final, Steve vai então até um dos diretores do clube de futebol e pediu demissão. E quando perguntado por ele se não havia arrependimento, ele disse: não, porque se eu fracassar em cuidar dos meus filhos, não importa quão bem-sucedido eu possa ser na minha carreira. E voltou para casa. E aí conta no final que ele conseguiu um emprego perto de casa para passar mais tempo com os filhos. Esse é o ponto aqui. Meus queridos, nós precisamos ter mais tempo para a nossa família. Pais, vocês precisam de mais tempo com seus filhos. Eu devo também demonstrar graça e amor. E graça e amor devem ser minha ênfase principal na criação dos meus filhos. Na minha opinião pessoal, muitos cristãos estão em desequilíbrio aqui, quando a questão é disciplina e amor. A maioria dos livros sobre educação infantil enfatiza a disciplina. Certamente nossos filhos precisam de disciplina consistente e constante, mas disciplina só é eficaz se estiver envolvida com o amor por trás da disciplina. O pastor Stephen J. Cole disse que seu pai dizia o seguinte para ele: você não tem o direito de disciplinar seus filhos se você não brincar com eles. Você nunca vai estragar uma criança dando-lhe muito amor, desde que seja amor bíblico, que busca o maior bem da criança, que permite correção quando for necessário. Mas nossa ênfase principal deve ser disciplinar os filhos em amor. Portanto, a ênfase principal é o amor. Nossos filhos precisam receber de nós graça e amor. Deus nos relaciona conosco principalmente com graça e amor. Quando Moisés pediu a Deus que se revelasse, o Senhor proclamou: o Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, tardio em ira-se e abundante em misericórdia e verdade. Êxodo 34, verso 8. É assim que é o nosso Deus. Várias vezes em todo o Antigo Testamento isso é dito. E deve ser descritivo de cada pai cristão também. Antes de disciplinar seus filhos, você precisa discernir se eles estão sendo desafiadores ou apenas imaturos. Se uma criança é desafiadora, ela precisa de forte correção, o suficiente para saber que o seu desafio nunca será tolerado. Ele nunca deve ser permitido. Por exemplo, bater em você, ou bater na mãe dele. Né? O João fazia isso, né? Dava uns tapinhas, a gente, não pode. De jeito nenhum. E a gente deu correção e parou. Não pode. Ai, bonitinho, tá batendo na mãe. Faça isso. Se o pai vê o filho desafiando a mãe, ele deve repreendê-lo imediatamente. Não faça isso. Ela é sua mãe, ela é minha esposa, e eu não tolero isso aqui na minha casa. Então precisa haver limite. Precisa haver limite. Mas se um rapaz, uma criança de 3 anos está agindo imaturamente, você tem que ajudá-lo a crescer. Crianças de 3 anos não agem como crianças de 10 anos. Então você dá correção em um espírito de amor e graça. Eu devo não somente amar os meus filhos, eu devo também gostar dos meus filhos. Parece óbvio isso, né? O amor porque o amor é principalmente um compromisso. Mas gostar é principalmente um sentimento.
não provocando, não perdendo o coração, são termos emocionais. Um pai sensível e encorajador precisa estar em sintonia com os sentimentos dos seus filhos. Eles precisam se sentir aceitos, para saber que eles não têm que ganhar a minha aprovação, eu os aceito independente disso. As crianças, principalmente as pequenas, queridos, os sentimentos para as crianças são ainda mais importantes quando você vai influenciá-los do que dar a eles um conteúdo sólido. Se uma criança se sente bem em sua família, há muito melhor chance de ela seguir o Senhor quando ele for mais velho, do que se ele obteve excelente instrução de pais frios e severos. Por isso, mostre que você gosta dos seus filhos, que você gosta de estar com eles. Faça com que eles se sintam felizes em estar perto de você. Há muita maneira de comunicar isso. Mostre que você gosta deles pelo contato visual. Quando ele vai falar com você, olhe para ele. Se você não olha para ele, você está dizendo, você é um incômodo, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas se você volta os olhos para ele, os olhos dizem, é bom ver você. Eles vão sentir que você os ama. Dê o toque apropriado, abrace seu filho, beije seus filhos. Passe tempo com eles. Passeie com eles, faça coisas divertidas com ele. Faça isso. E mais, você deve motivar seus filhos a ser tudo o que Deus quer que eles sejam. A palavra aqui traduzida por desanimado significa perder o coração. É o oposto de tomar coragem, estar ansioso. Cada criança vem equipada com uma fábrica, com seus próprios padrões de motivação. O que fica animado, o que anima uma criança, por exemplo, desanima a outra, ou transforma a outra. Como um pai, você precisa conhecer cada criança bem o suficiente para motivá-la a ser tudo o que Deus quer que ele seja. Eu tenho 2 filhos e eles são absolutamente diferentes. Em gostos, em tudo, vivem juntos. São filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, mas são gostos completamente diferentes. Uma coisa é a certeza de desmotivar seu filho. Faça-o sentir como se ele nunca pudesse agradar você. Ele traz para sua casa todas as notas 10 e 9 e você diz, não fez mais do que a sua obrigação. Se você o criticar toda vez que ele comete um erro e reter elogios quando ele faz coisas certas, você está fazendo tudo para desencorajá-lo e nunca motivá-lo. O objetivo para o qual eu quero motivar meus filhos é que eu quero que eles se tornem tudo o que Deus quer que eles sejam, não tudo o que eu quero que eles sejam. Eu não posso impor os meus sonhos aos meus filhos e muitas vezes você está fazendo isso. Pais super protetores que não dão liberdade para os seus filhos se desenvolverem, ou pais que querem que os seus filhos sejam o que eles querem. Você está impondo os seus sonhos aos seus filhos, a menos que o seu sonho é que eles sigam o Senhor Jesus todos os dias. Isso pode ser excessivamente duro e desmotivador. Porque se eles seguem o Senhor Jesus, não importa qual seja a carreira deles. O importante é que eles caminhem com o Senhor. Isso não quer dizer que você, como pai, não possa educá-lo e dizê-lo, meu filho, talvez essa seja uma boa carreira para você. E se você conhece bem o seu filho, você vai saber que talvez a melhor carreira seja aquela mesmo. Eu nunca vi uma geração tão indecisa e insegura como a geração do atual. Os rapazes, em especial, são muito inseguros e indecisos. Pais precisam aprender a motivar os seus filhos a serem mais decididos. As indecisões se manifestam em várias áreas. Quando eu fiz vestibular, eu sabia exatamente o que eu queria. A maioria de vocês não sabe o que querem. Começam um curso, param no meio do caminho porque não gostaram, vão fazer outro. Conheço jovens que os pais pagaram a faculdade de Direito, mas ele disse que não queria mais fazer Direito, vou fazer Medicina. Combina, né? Medicina, Direito. Indecisos, inconstantes, e os pais ficam preocupados com isso. E muitas vezes essa indecisão é porque os pais alimentaram com uma superproteção. Tenha cuidado com isso. Seus filhos precisam crescer seguros.
E o que vai dar segurança a ele é o amor que você dá a eles e a instrução cuidadosa. Quando forem crianças seguras, serão adolescentes seguros, jovens seguros que sabem exatamente o que querem. E as meninas da nossa igreja estão precisando conhecer homens mais decididos. E os rapazes da nossa igreja precisam aprender a ser mais decididos. É claro que nós não temos garantias de que nossos filhos seguirão o Senhor, mesmo que a gente faça tudo certinho. Mas mesmo se eles se desviam do Senhor, é nosso constante dever amar e disciplinar, refletindo o amor de Deus e disciplina que irá trazê-los de volta. Há um pastor chamado Joe Bailey. Ele foi um pregador, ele era um servo de Deus, amoroso, comprometido. E durante a década de 70, um dos seus filhos se rebelou contra o Senhor, parou de ir à igreja e estava causando problemas em sua casa. E aí o pai teve que discipliná-lo e com muita dor no coração, ele teve que pedir que o seu filho saísse de casa. Toda tarde da noite, Bailey então, um certo dia, Bailey recebeu um telefonema malicioso que falou que o seu filho havia sido preso, estava preso, a polícia havia levado o filho dele para a prisão. Então o que o pai fez? Ele foi em cada delegacia de polícia que ele conhecia tentando encontrar o seu filho naquela noite. Finalmente, às 3 da manhã, ele não encontrou seu filho e pensou em ir para o lugar onde o filho dele estava vivendo. E a porta estava sempre trancada. Bailey então entrou, estava sempre destrancada. Ele chegou lá, entrou, encontrou o filho dele adormecido. Ele então acordou o seu filho, deu um abraço nele e disse que estava lá porque disseram isso sobre ele, que ele estava preso. Ele deu um beijo nele e disse: meu filho, eu amo muito você. E foi embora. Esse filho, então, voltou para o caminho do Senhor. Tornou-se um pastor fiel. Pastoreou a igreja durante muitos anos. E ele diz que o que mais transformou a sua vida foi o amor de seu pai. Visto tanto em sua ternura como em sua dolorosa decisão de disciplinar o seu filho, pedindo que ele deixasse a sua casa. Em um livro recente escrito por esse pastor, ele escreveu: até hoje, a disciplina e o amor de meu pai permanecem na minha mente, enquanto cumpro minhas responsabilidades de marido, pai e pastor. Por isso, vamos seguir o modelo bíblico. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Pais, relacionem-se com seus filhos como Deus se relaciona com vocês, com sensibilidade, com encorajamento, com disciplina na medida certa. Você vai ajudar a preservar uma espécie vital que está em perigo: o seu lar, a sua casa. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nos ajude a, com ternura, sabedoria, graça e firmeza, a cuidarmos de nossos filhos, mas também a cuidarmos dos nossos pais, a honrá-los enquanto eles estiverem conosco, a amá-los e respeitá-los com honra que é devida ao Senhor. Não nos permita que, mesmo depois de casados e com filhos, sejamos desrespeitosos, insensíveis aos nossos pais, mas que nós continuemos a mostrar a eles todo o respeito, honra e amor que eles merecem. Mas também nos dá sabedoria para educar os nossos filhos com firmeza, constância e perseverança, mas também com amor, com encorajamento, estando presentes, nunca irritando os nossos filhos ou provocando-lhes a ira. Perdoa-nos por todas as vezes em que fizemos isso, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria e discernimento para fazer aquilo que o Senhor ordena. Glórias, honra e louvor sejam dados a Ti o tempo inteiro, pois o Senhor é nosso Deus. Abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versos